Olá, meus queridos, aqui é a Nara Fernandes, Advocacia Criminal, e hoje vou dar uma super dica, uma aula para vocês de como vocês vão fazer uma alegações finais tão perfeita que o juiz não vai conseguir tirar os olhos de você. A gente sabe que o momento das alegações finais é controverso, porque muitos juízes simplesmente deixam a sala de audiência e o advogado fica lá falando sozinho. Mas isso não vai acontecer com você se você seguir as minhas dicas. Então assista esse vídeo até o final, já começa deixando o like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, gente, alegações finais orais acontece em 99% das audiências criminais. Por quê? Agiliza o trabalho do juiz, do magistrado e a sentença para o réu ali que está ali esperando. Então, se a gente quer ter um processo célere, a gente tem que estar preparado para as alegações finais orais. Mas muitos aí vão dar dicas para vocês, dicas e mais dicas que não levam a nada, e só vão querer mesmo que no final você compre o curso deles. Mas aqui a gente vai entregar o conteúdo na faixa de graça, tá? Então é o seguinte, gente, vocês estão vendo essa orelhinha aqui? Disfarça, tá? Que você tá aqui. Tem um companheiro aqui comigo, vou mostrar para vocês. Quem tá comigo hoje aqui na aula, olha só. É um ótimo companheiro. O meu mascote tá aqui enquanto eu passo esse recado super importante para vocês. Gente, mas vamos lá, sem enrolação, para vocês deixarem o like e não deixem de se inscrever também. Momento das alegações finais, como você vai começar? Eu vou falar pausadamente, se você puder, quiser ir anotando, já vai anotando, tá bom? Para quê? Para você fazer um cabeçalho, para você fazer um esqueleto do que você vai falar nessas alegações finais. Não leve escrito, tá, gente? Primeiro, porque você não vai saber o que vai acontecer naquela audiência, né? Como você vai falar dos depoimentos, então não dá pra você levar escrito, mas dá pra você levar um esqueleto do que você vai falar, né? Como você vai iniciar as frases, como você vai até finalizar aquelas frases, quais pedidos você vai fazer no final quanto à fixação de pena, regime. Então, alguma coisa dá pra você estruturar, mas o grosso mesmo você vai extrair do que aconteceu na audiência, os depoimentos que foram colhidos, tá? Primeira coisa, para você chamar a atenção do juiz e também para você fazer o quê? Destravar, tá? Quando a gente vai gravar um áudio, aliás, gravar um vídeo aqui pro YouTube e tal, a gente sabe que a gente vai falar muito, a gente faz aqueles exercícios assim, para soltar aqui a mandíbula, para não gaguejar, não ter muito problema depois para editar. Mas na audiência não vai estar para você ficar, né? Então, o truque é você fazer o quê? Pulo do gato. Primeira coisa, você vai cumprimentar os presentes. Isso eu deixo também de dica para você fazer em uma sustentação oral, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Conhecer os desembargadores, conhecer o nome deles e chamá-los pelo nome, tá? É um gatilho mental. Falou o seu nome, falou, Nara, você vai olhar, né? Ou falou algo parecido, com a sonoridade parecida com o seu nome, você vai olhar. Então, isso se aplica aos juízes também, são seres humanos. Então, você sabendo o nome do promotor, o nome do juiz, você vai cumprimentar os cumprimentos presentes. Excelência, primeiramente a defesa gostaria de cumprimentar os presentes, cumprimentar Vossa Excelência, doutora fulano de tal, pela brilhante condução dos trabalhos. Você vai chamar a atenção da juíza e ao mesmo tempo, ou do juiz, e ao mesmo tempo você vai destravar. Nesse momento, é possível que você gagueje no comecinho do discurso, que você ainda não está com a musculatura aquecida. Então, cumprimente, devagar, pausadamente, cumprimento a doutora fulano de tal pela brilhante condução dos trabalhos nesta tarde, cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, doutor fulano de tal, pelo trabalho realizado até então, cumprimento os presentes, os policiais que garantiram nossa segurança para esse ato. Pronto, você destravou aí a sua mandíbula e a sua fala, tá bom? A partir daí você vai começar a atacar a tese do Ministério Público, obviamente, não é verdade? Você quer a absolvição ou uma pena mínima para o seu cliente. Então, em que pese o esforço do ilustre representante do Ministério Público em fazer crer quanto à inicial acusatória, esta não passa de uma inverdade. Se não, vejamos. Aí você vai começar a falar dos depoimentos. Quanto aos depoimentos colhidos, vimos que a testemunha
fulana de tal, qual seja policial militar que conduziu a ocorrência. Ao relatar os fatos, fale sobre o depoimento do policial militar que conduziu a ocorrência. Quanto ao policial civil, se foi algum policial civil ouvido que conduziu as investigações, também resta a contradição quanto ao apurado na investigação policial, que por sua vez não comprovou aí os indícios de autoria, a prova da materialidade, que seria o objetivo do inquérito policial, tá bom? Depois você vai passar para os depoimentos das demais testemunhas. Quanto às provas colhidas, não houve sequer perícia. Se tiver alguma prova técnica, vamos dizer uma gravação telefônica, uma gravação ambiental, não houve a comprovação da veracidade, porque não foi realizada a prova técnica, então resta desde já impugnada a prova juntada, porque não alcançou a verdade real. A verdade real é o objetivo do processo penal. Portanto, vê-se desde logo que a inocência do réu, do acusado, é medida que se impõe, uma vez porque não restou plenamente comprovada a culpa. Portanto, presume-se a inocência. Inclusive, Vossa Excelência, nessa hora você pode chamar de novo a Excelência, porque você já vai estar no meio do enredo. Então, você vai falar o nome dela lá e vai falar novamente aqui, porque ela pode ter perdido a atenção no que você está falando, e nessa hora você vai pedir absolvição. Então, aí você vai falar, inclusive, Excelência, doutora fulana de tal, doutor fulano de tal, a dúvida milita em favor do réu, em dúbio pro réu. Portanto, não haverá de ser outro decreto de Vossa Excelência, senão a absolvição, com fundamento no artigo tal, 386 lá do CPP. Se não quiser decorar o artigo, nem precisa, tá? Dê-me os fatos e eu lhe dou o direito. Você tem que falar sobre os fatos, você não precisa falar da linha aí XPTO. É bom falar? É, mas não é necessário. É necessário que você conheça os fatos do processo e o que foi colhido de provas até então, tá bom? Pediu absolvição, não esqueça de pedir também para que seja fixada a pena mínima. Então, você vai falar dos artigos, lá dos requisitos do artigo 59. Então, vai falar se ele é primário, se ele tem bons antecedentes, qual é a conduta dele, ficou comprovado nos autos que ele é uma pessoa idônea, que a conduta praticada não teve grave violência ou ameaça contra a pessoa, portanto, merece ser fixada a pena. Caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, fixe a pena no mínimo legal, já aí puxando para o 59, querendo uma pena menor, claro, e não esqueça de falar do 33 do Código Penal, fixação do regime prisional. Essa defesa suplica ainda que Vossa Excelência fixe o regime prisional no menos gravoso previsto na nossa legislação. E aí você vai falar do regime prisional, fixação de pena, regime prisional, e caso o seu cliente esteja preso provisoriamente até a instrução, não esqueça de formular um pedido de liberdade provisória. Ao fim, Excelência, observe-se que o réu encontra-se encarcerado provisoriamente até a data de hoje, da data do fato. Se ele foi preso em flagrante, permaneceu preso durante toda a instrução. Portanto, requer-se que seja decretada a liberdade provisória, uma vez que não há mais necessidade de mantê-lo encarcerado, se o motivo do encarceramento for a instrução processual. Fim da instrução processual, não há mais motivo para que mantê-lo encarcerado, caso Vossa Excelência não decida pela absolvição já requerida pela defesa, que importaria aí na imediata liberdade do réu. Então, não esqueça de formular esse pedido de liberdade. Aí, nesse momento, ela vai dar a palavra e aí você pode finalizar. É o que a defesa requer e finaliza, tá bom? Ela vai dar a palavra para o Ministério Público falar tanto das alegações finais quanto a se manifestar quanto ao seu pedido de liberdade provisória. E aí ela vai ter que decidir quanto à absolvição ou não, a condenação, e também se libera o seu cliente ou não libera para ele responder o processo em liberdade, né? A condenação
ela, em primeira instância, ela não pressupõe prisão, vocês sabem disso, né? Ele pode recorrer em liberdade. Então, a prisão para cumprimento de pena é só depois do trânsito em julgado, tá bom? Então, se vocês gostaram, eu deixei para vocês mais ou menos aí, muitas, né, frases introdutórias para vocês começarem aí os parágrafos das suas alegações finais, montarem o esqueleto. Então, primeiro cumprimentos, depois você vai rebater a tese do Ministério Público, falar sobre os depoimentos que foram colhidos naquela audiência, depois você vai falar sobre pedir absolvição, obviamente, depois você vai falar sobre eventual fixação de pena, tá? Regime prisional e ao final, se o seu cliente tiver permanecido preso durante toda a instrução, você vai pedir a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. Você pode sugerir até uma medida cautelar diversa da prisão, tornozeleira eletrônica, pode até dar uma sugestão para o magistrado, tá bom? Dessa maneira vai ficar estruturadinha as suas alegações finais, vai ficar logicamente enumerada, né? Vai ter uma sequência lógica, falando o nome da juíza ou do juiz no começo e no meio da sua alegações finais, da sua sustentação. Você vai conseguir chamar a atenção de quem precisa prestar atenção nas suas alegações e vai ter uma fala elegante e uma fala aí concisa, né? Uma fala objetiva, que é o que a gente pretende encontrar e fica mais satisfatório encontrar. As alegações finais, que é uma fala enfadonha, né? A pessoa pegar um papel e começar a ler, pelo amor de Deus, dá até vergonha. Então, estruturem dessa forma que o sucesso é garantido. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Me siga lá nas redes sociais, @advogada Nara no Instagram e Nara Fernandes Advogada no Facebook. Espero vocês lá. Muito obrigada e até o próximo vídeo.